Estamos de volta com Nossa Opinião, esse programa semanal aqui dos Estados Unidos, produzido aqui na cidade de Miami, com as opiniões individuais do Dr. Cornélio Diniz, engenheiro, economista, lá no Brasil, em Belo Horizonte, e o nosso jornalista Marcos Somati, aqui nos Estados Unidos. É importante ressaltar que nossa opinião, cada um tem a sua própria opinião e não temos que concordar um com os outros. Cada fato que são apresentados aqui, nós temos a nossa opinião. E gostaríamos sempre de começar com notícias boas, com fatos bons, e gostaria de passar para o jornalista Marcos Somati para lhe dar a primeira notícia boa do programa de hoje. Marcos. Olá, Jay, Cornélio, tudo bem? A notícia boa dessa semana é que o Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele decidiu doar 2 bilhões de dólares para atividades em favor do meio ambiente, né, contra o aquecimento global, as mudanças climáticas. Dizem que ele ficou com um ciúminho do Bill Gates, o dono da Microsoft, que recentemente tinha doado 1 bilhão de dólares para esse mesmo tipo de atividade. Então ele falou, quer saber, eu tenho mais dinheiro agora do que o Bill Gates, eu vou doar o dobro do que ele doou. Independente do motivo, é uma boa notícia. Briga de cachorro grande. Não queremos entrar nessa briga aí, porque de bilhão em bilhão, a coisa está crescendo aqui. Olha só, Cornélio Diniz, sua boa notícia de hoje. A boa notícia foi que o presidente, junto com o seu ministro, garantiu que vai estender a ajuda emergencial por mais 3 meses. Eles ainda estão acertando os números, mais R$ 1.200. Provavelmente vai ser distribuído 500 no mês, 400 no outro mês, 300 no outro mês. E, apesar do valor, R$ 1.200 em 3 meses, tem sido de grande ajuda às famílias, principalmente nesse momento de pandemia. Olha, para quem quiser entender o que isso está significando em termos de economia no Brasil, eu recomendo muito que o Cornélio tem falado para a gente sempre, assistir na quinta-feira passada a live do presidente Bolsonaro, que o convidado especial foi o ministro Paulo Guedes, e ele deu realmente um show em termos de explicação da alocação de recursos que, segundo o ministro Paulo Guedes, já está em R$ 1 trilhão. E isso está realmente ajudando muito a economia brasileira. Queria dar a minha boa notícia da semana, é uma coisa muito interessante. A fábrica de pneus Goodyear, nos Estados Unidos, está produzindo, a partir de setembro, vai começar a produzir por ano R$500 milhão de pneus para carros, SUVs, minivans, ainda não são tratores, nem caminhões, só para essa área, que são mais ou menos R$500 milhão de pneus por ano que eles vendem nos Estados Unidos, e a matéria-prima oficial importante dessa nova tecnologia é o óleo de soja. E o Brasil, como grande exportador, vai ter um grande impulso. Esse agronegócio está dando um show em todo o Brasil, em termos de economia e no mundo. Então, eu queria falando um pouquinho sobre economia, queria começar com você, Cornélio, que você fale um pouquinho sobre a live do presidente Bolsonaro de quinta-feira passada e as notícias do ministro Paulo Guedes. Realmente, eu daqui fiquei muito entusiasmado positivamente. Brasileiros e brasileiras, o presidente decidiu informar a sua população de forma direta, através de uma live todas as quintas-feiras. Particularmente na última semana, ele levou o ministro Paulo Guedes, da Economia, para falar sobre a pauta positiva brasileira. Ele disse que, na última semana, foi aprovado uma lei que estava parada há décadas, que é o projeto do saneamento. 100 milhões de brasileiros serão afetados. Eles estão analisando os marcos regulatórios, estão acelerando o processo de privatizações de algumas instituições, o programa de emprego e, inclusive, a previsão da liberação de FGTS. Vai injetar aí mais 30 bilhões para a economia. Efetivamente, quando começou a pandemia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem gerenciaria isso seriam os estados e os municípios. Porém, o governo brasileiro, o governo federal, injetou já R$1 trilhão no combate à pandemia através de diversos programas. E com relação ao desemprego, eu sei, você vai falar aí, Marcos, sobre
o desemprego nos Estados Unidos, o Brasil criou um programa BEM, Benefício Emergencial, que durante 5 semanas injetou 50 bilhões de reais na economia. Fruto disso, conseguiu preservar 100 milhões ou melhor, 10 milhões de empregos. E a estratégia foi simples. Ei, empresário, não manda seu funcionário embora, não. Aqui, deixa ele trabalhar metade do período, você paga metade, eu pago a metade? Isso nunca aconteceu e as leis trabalhistas não permitiam isso. Concomitante a isso, o governo pagou esse auxílio e apareceram 40 milhões de invisíveis. Era um taxista, uma faxineira, era aquele verdureiro que eles não estavam digitalizados, eles não tinham conta bancária. E esse socorro foi dado a todos os brasileiros. Além disso, foi falado de forma até muito rápida que a produção agrícola não parou. Essa situação aí da Goodyear com a soja é excelente, porque nós estamos com recorde de crescimento, aumento das exportações, o câmbio desvalorizado está gerando lucros exorbitantes. Então, o ministro está com expectativa, assim, muito positiva, até mesmo de falar de uma recuperação em V. Lógico que outros economistas não estão tão otimistas assim, mas a governança nas estatais, a melhoria nos gastos, a tentativa de coibir a corrupção tem gerado resultados incríveis para o governo. E, infelizmente, a mídia, que o povo está acostumado a ouvir, não está mostrando isso. Obrigado, Cornélio Diniz. Obrigado pela sua explicação. E quem quiser ter mais informação, assista a live do presidente Bolsonaro, que realmente são vários números, não dá para descobrir aqui agora, realmente interessante. Queria trocar um pouco com o Marcos. Marcos, os Estados Unidos também, o governo federal também presenteou, agraciou quase que 95,5%, quase 96% da população americana que ganha abaixo de $95 mil por ano, um cheque de $1.200. E parece que deu um rolo aí, parece que tiveram, inclusive, cheques chegando para mortos. Fala um pouco sobre isso, por favor. Parece inacreditável, Jay, Cornélio. Eu só acredito porque, na verdade, aconteceu com a minha esposa, a avó dela falecida há mais de um ano. A família lá em Iowa, no estado de Iowa, no meio oeste americano, recebeu o cheque de $1.200 e a senhora já está morta. E assim como ela, 1.200.000 pessoas receberam esse cheque, totalizando $1,4 bilhão para a gente morta. Ou seja, não tem controle nenhum, mostra uma burocracia, um Estado atrasado na sua maneira de atuar, não tem informatização nesse setor, os setores não se comunicam entre eles. Ou seja, no momento em que muita gente está perdendo seus negócios, pessoas que perderam todas as suas economias de uma vida inteira, que tinham acabado de abrir ali o seu pequeno restaurante, a sua clínica, enfim, tiveram que fechar por essa pandemia, enquanto isso o governo distribuindo aí $1,4 bilhão para mortos. É realmente um absurdo. Marcos, aproveitando você, aproveitando os fatos interessantes em relação aos Estados Unidos, tiveram duas notícias interessantes essa semana. Aliás, esqueci de mencionar no início do programa, hoje é sábado, dia 27 de junho, estamos comentando as notícias da semana que passou aqui agora. Eu queria falar de uma coisa que eu adorava, amei quando foi lançado, que foi a falência da Segway. E também queria que você falasse também, aproveitasse, junto com o mesmo assunto, a redução de mais de 5% de patrocinadores da Google. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A Segway, como você falou, era uma empresa assim que todo mundo estava esperando, inclusive o Steve Jobs, na época, o CEO da Apple, disse que ia ser uma coisa revolucionária, que depois do PC, do computador caseiro, o Segway seria o segundo produto mais importante do século. O dono da empresa, o inventor, na verdade, do Segway, esperava vender 100 mil unidades no primeiro ano, ele acabou vendendo apenas 120 mil unidades em 20 anos, teve que vender a empresa para um investidor. Esse investidor, num momento
trágico, quase tragicômico a história. Ele estava pilotando o Segway e aí caiu num barranco, num desfiladeiro, morreu. A empresa depois foi vendida e revendida finalmente para um grupo, um consórcio chinês, que decidiu falar, olha, chega por aqui, cortamos os nossos prejuízos até aqui e vamos pedir a falência. Outra empresa que pediu a falência foi uma queridinha dos brasileiros que veio para cá comprar vitaminas e esse tipo de produto, que é a GNC. A GNC pediu falência também. Falando dos 5,3% de perda de anúncio da Google, o que aconteceu? A Google tem uma base de anunciantes muito forte no setor de viagens, de turismo, que foi talvez o setor mais atingido pela pandemia. Então, para dar só um exemplo, uma empresa que anuncia ainda muito pesado no mercado, que é a Expedia, que anunciava gastava 5 bilhões de dólares por ano em anúncios, reduziu para 1 bilhão de dólares. Ou seja, isso afetou diretamente a Google. Mas a gente não tem que ficar com peninha da Google, não. Eles vão ainda arrecadar, lucrar 40 bilhões esse ano, e com a retomada da economia no ano que vem, que é esperada, eles vão ter uma alta de 20%, Jay. Maravilha. Obrigado, Marcos Romati. Olha, eu queria fazer uma pergunta com três tópicos, uma pergunta só para o Cornélio. Cornélio, eu queria que você falasse para a gente o seguinte, o segundo secretário de Saúde do Rio de Janeiro deixou o cargo dizendo que, infelizmente, 1 bilhão de reais que foram investidos em 6 hospitais de campanha, aqueles hospitais de lona, que prepararam tudo para coronavírus, foram desperdiçados. Eu queria que você falasse também que o Sind Rio, a organização lá no Rio de Janeiro, dizendo que assim que voltar essa economia voltar a andar, pelo menos 1.000 estabelecimentos comerciais vão fechar as portas. Fala um pouco sobre esse momento financeiro econômico do Brasil. Jay, amigos, essa situação do secretário de Saúde no Rio de Janeiro é lamentável. Infelizmente, o dinheiro não chega. Por mais que o governo tentasse segurar a corrupção, essa transferência de recurso para estados e municípios, infelizmente, gerou algumas situações absurdas. Uma delas é esse investimento de 1 bilhão de reais. Tem casos específicos no Rio de Janeiro, e todos estão sendo investigados, não podemos condenar neste momento, né? O Tribunal de Contas Estadual está investigando, mas tem casos absurdos onde foi pago 30 milhões para 1.000 respiradores, e aí são entregues 52 e que não servem para o tratamento da Covid. Como assim? Isso é incômodo, mas vamos piorar a notícia? Não é só no Rio de Janeiro que isso aconteceu, em outros estados também. Porém, o Ministério Público, a Polícia Federal, eles estão mais atentos, estão mais ágeis. Coisas que situações iriam acontecer e ter resposta daqui a 2, 3 anos, estamos tendo respostas agora. Isso é excelente. Com relação a Sind Rio, a estimativa é que 10% dos estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, fecharam. 20.000 empregos, afetando muitas famílias. Porém, o pessoal está querendo a retomada, mas a retomada vai ser gradual. Então, você que é dono do restaurante ou dono de um bar, que faz um planejamento com o número de funcionários, com a questão da alimentação, e aí você está programado a atender X pessoas e você tem que atender 70% menos, 60% menos, 50% menos. Afirmo, mais bares e restaurantes vão estar fechando. É torcer para a recuperação da economia logo, é torcer para essa vacina chegar logo. Obrigado, Cornélio Diniz. Aproveitando aí esse momento de vacina logo e de chegar logo esse momento, é importante lembrar que os Estados Unidos já está amargando 47,6 milhões de trabalhadores sem emprego na rua, que estavam empregados há 100 dias atrás. Isso é uma calamidade sem precedente na história americana.
Mas, Ô, Jay, por outro lado, Jay, eu acho que o Marcos vai falar. Perdão, fala, Marcos. Fala, Marcos. 14 semanas seguidas. Isso nunca tinha acontecido na história americana, nem na época da Grande Depressão, lá depois de 29. 14 semanas seguidas que mais de 1 milhão de pessoas deram entrada com um novo pedido. Não é acumulando, não. Cada semana dessas 14, mais 1 milhão e poucos de pessoas entram com um pedido de seguro-desemprego. Nunca tinha acontecido isso na história dos Estados Unidos. Ô Marcos, você tem toda a razão. Em janeiro, ou comecinho de fevereiro, nós tínhamos mais ou menos 2,3%, 2,5%, 3% de desemprego nos Estados Unidos. Hoje passa de 21% e não está parando. A coisa está realmente crescendo. Por outro lado, tem alguns segmentos que realmente estão dando um show. Por exemplo, o aumento de vendas na área de alimentos no mercado de quase 200% é uma coisa interessante. E também o faturamento da Amazon.com foi recorde. Fala um pouco sobre isso para a gente. Jay, pois é, a Amazon está no paraíso, né? As pessoas em casa não podem sair, e aí só no computador comprando. Eu nunca vi tanta caixa marrom na minha vida. Eu saio aqui para caminhar de manhã, aqui no Doral, onde eu moro, é caixa marrom da Amazon em tudo que é lugar. Mas falando especificamente do que você mencionou em compras de produtos de supermercado, né? Incluindo frutas, verduras, etc., houve um aumento de 200% em março passado no número de compras desse tipo de produto online. Então, foi a Amazon que se beneficiou, a Walmart se beneficiou também, e uma empresa que está despontando aí nesse setor, que é a Instacart, que é uma empresa que você contrata, uma pessoa vai, entra no supermercado, você manda a listinha, eles compram tudo que está na sua listinha e entregam na sua casa. Essa empresa, para vocês terem uma ideia, na última rodada de avaliação, conseguiu ser avaliada em 13,7 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia de como esse setor aí disparou e obviamente que vai diminuir quando a pandemia terminar, as pessoas vão voltar a frequentar mais os supermercados, mas houve uma fatia substancial do mercado que foi conquistada e que não vai ser perdida, segundo os analistas. Ô, Marcos, isso é muito importante. Aliás, eu nunca vi tanta caixinha marrom na minha vida, é verdade. Onde eu moro aqui também, o que passa de UPS, Federal Express entregando caixa é uma loucura. Vamos falar um pouquinho agora de uma atitude do governo que passou eu acho que passou pelo Senado, que foi o projeto de saneamento básico do Brasil. Um país que tem milhões e milhões de pessoas, milhares de municípios, milhares de cidades sem saneamento básico. Cornélio, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Isso impacta toda uma geração, melhora a saúde de todos os brasileiros. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Parece uma vergonha, mas o impacto é algo em torno de 100 milhões de habitantes. Na última quarta-feira, foi aprovado a Lei 4.162, um projeto que estava engavetado há décadas e está indo agora para a sanção presidencial. O mais interessante é a desburocratização, porque vai conseguir prorrogar o prazo para o fim dos lixões, vai dar facilidade para a privatização de estatais e está criando um marco regulatório de uma segurança jurídica para dar mais tranquilidade aos investidores para investirem neste segmento. Ou seja, está trazendo a iniciativa privada para cuidar de um problema social incrível, e essa lei é aguardada por muitos brasileiros que não têm água tratada e, principalmente, saneamento básico. Ou seja, uma virada de página da história do Brasil. Rapaz, eu acho que isso aí também foi outro assunto que foi comentado e mencionado pelo governador, pelo ministro Paulo Guedes, na última quinta-feira. Aproveitando você, Cornélio, está aí com essas notícias bem na ponta da língua, nós escutamos aqui nos Estados Unidos que os fundos globais de investimento estão dizendo que não vão investir mais no Brasil, porque o Brasil, eles estão determinando uma redução ou uma melhora no controle de desmatamento no Brasil.
E olha que o Brasil tem realmente leis rígidas sobre isso. Fala um pouco sobre isso, por favor, Cornélio. O interessante o ano passado o Brasil foi muito martelado, né? Ao ponto de dizerem que o presidente tinha botado fogo na Amazônia. E depois dos cálculos foi visto que o ano passado não foi o ano de maior queimada na história do Brasil. Que investidores globais são esses que fizeram uma carta, entregaram em diversas embaixadas brasileiras, nesta carta encabeçada por empresa de seguro e fundo de pensões norueguesas, informando que vão parar de investir no Brasil se não houver uma política séria de proteção da Amazônia. Eu jogo uma perguntinha no ar aí. Por que a Noruega está tão preocupada com a Amazônia? Pesquisem depois, mineração. Por que ela não vai cuidar da situação das baleias, que eles ainda matam baleias na Oceania, não perto deles? Então, é uma situação extremamente delicada. Inclusive, está para ser nomeado embaixadores, inclusive uma francesa vindo para a embaixada aqui no Brasil, e o presidente, o governo falou, olha, vamos pegar um avião e vamos para a Amazônia para você ver o que é queimada. Realmente, houveram queimadas, como todos os anos, e não houve um incremento de queimadas. Tem que buscar a verdade dos fatos. Cornélio, falar em queimadas, me parece que ano passado, parece que a Bolívia teve realmente um aumento realmente nas queimadas. Agora, quem realmente teve uma destruição assim calamitosa, principalmente na parte de animais, foi a Austrália, que teve realmente um estrago, talvez assim, inimaginável, inclusive até mencionado no Oscar, pessoas pedindo para doação para a Austrália e tudo mais. Agora, engraçado, todo mundo pede dinheiro para a Austrália e no Brasil o pessoal critica. Eu acho estranho isso, né? Um país que tem... Desculpa. Me permita que essa questão da Amazônia é uma coisa que realmente me irrita profundamente, porque esses países todos aí que o Cornélio mencionou e outros se julgam no direito de tentar interferir na soberania do Brasil, quando esses países destruíram totalmente as matas deles. Então, aí tudo bem, eles podem destruir as matas para se desenvolver. E o Brasil não pode. Rapaz, esse pessoal, eles não saem dos escritórios deles, dos lugares para ir no Brasil, como eu fui recentemente em janeiro. Eu fui fazer uma matéria sobre a Operação Acolhida, lá em Roraima, que é um tema que eu gostaria de tratar aqui no futuro com vocês. Uma operação fantástica das Forças Armadas do Brasil que ninguém comenta. Eu saí de carro de Boa Vista, a capital do estado, e fui de carro que dá mais ou menos umas 4 horas até Roraima. Você não vê uma casa, uma construção, nada. Eu falei, nossa senhora, mas que atraso. Por que será isso? Por que será que não tem nada entre Boa Vista e Pacaraima, né, no estado de Roraima? Aí eu fui perguntar, sabe por que não tem nada? Porque aquilo ali é reserva indígena e ninguém pode tocar naquilo. Então, quilômetros e quilômetros e quilômetros de área verde, para quem quiser ver área verde, vai lá em Roraima para ver o que tem lá. Zero de desenvolvimento, e esses países vêm com essa pachorra de querer se meter na soberania do Brasil. Faça-me o favor, Jay, me perdoe aqui o desabafo. Mas o desabafo, eu acho que ele é mútuo. Eu acho que nessa opinião, as nossas opiniões realmente elas coincidem, porque eu acho que é um absurdo nós termos um país como o Brasil, que tem realmente leis importantes. É claro que tem desmatamento, todo ano tem. Isso já é altamente cultural até para as pessoas que moram na região, fazem o desmatamento. Agora, como o Cornélio bem lembrou, o ano passado, que o Macron, que estava com 8%, o presidente da França, com 8% de popularidade, precisando aparecer de alguma maneira, criou essa história do nada, e depois usando foto de 10 anos atrás, e depois a gente foi ver, na realidade, ele estava querendo só se
se promover. Vou mudando de assunto um minutinho, aproveitando você. Espera aí, Jay, não muda não, por favor, porque vai ter gente que vai chover de reclamação aqui e a gente tem que deixar claro. Sem dúvidas nenhuma, nós temos que proteger a biodiversidade. Sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa de proteger a Amazônia. Porém, a insanidade, ou melhor, as pessoas não sabem o que é a Amazônia, não conhecem o que é, e aí vem algumas ONGs internacionais com segundas intenções. Mas que fique claro, temos que proteger. Eu acho que você tem toda a razão. Aliás, não discordo em nada. Agora, uma perguntinha que eu queria saber. Como é que você tem centenas de ONGs na Amazônia, que não tem ninguém, conforme o Marcos falou? Eu também viajei pela Amazônia, fui lá ver alguma, fui visitar 6 serrarias, que altamente tecnologia, com corte, com secagem e tudo mais, exportação fantástica lá na Amazônia. Lá tem dezenas de ONGs. E no Nordeste, que realmente precisa, o Nordeste tem muito mais gente, milhões de pessoas, não tem nenhuma ONG apoiando nada. Sabe por quê? Porque não dá Ibope, não tem aquela conotação green que eles precisam. Vamos mudar um pouquinho, falar em termos de green, coisa boa. Me orienta, Cornélio Diniz, quem é o novo ministro da Educação do Brasil, que é o terceiro, já que troca do governo Bolsonaro. Quem é o senhor Carlos Decotelli da Silva? Grande Jay, amigos, mais uma troca de ministro, né? E dessa vez, o primeiro-ministro negro. Uma experiência, eram 4 pretendentes, e Carlos Alberto Decotelli da Silva, ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele, talvez pela experiência, bacharel em Ciências Econômicas, mestrado na Fundação Getúlio Vargas, algumas informações desencontradas sobre doutorado em Rosário, na Argentina, parece que não é confirmado isso, apesar do presidente ter falado isso, mas um oficial da reserva da Marinha. Então, ele foi preferido em relação aos outros, inclusive tinha um concorrente, um rapaz jovem do sul do país também, e ele já tinha também a experiência de trabalhar com Paulo Guedes, até mesmo no IBMEC. Vamos torcer para que ele, mais técnico, menos ideológico, tenha ímpeto para solucionar algumas situações como o Enem de agora, como a votação do Fundeb no final do ano. Então, ele vai ter muito trabalho pela frente. Maravilha. Obrigado, Cornélio. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Marcos Omati, que é jornalista, sempre bem informado. Ô, Marcos, eu sei que ainda está muito prematuro, as eleições são daqui a 3 ou 4 meses só nos Estados Unidos para a presidência da República, mas os números das enquetes das empresas de pesquisa de opinião, aliás, são várias fazendo ao mesmo tempo, estão dando o ex-vice-presidente Joe Biden nos 6 estados que o Donald Trump ganhou as eleições há 3 anos e meio atrás. Ele está entre 7% e 15% a mais em termos de intenção de voto. Você fala sobre isso, meu amigo jornalista Marcos Omati, que sabe de tudo. Eu não sei de nada, meu amigo. Depois das eleições passadas, que eu fui dormir com a Hillary Clinton como presidente e acordei com Donald Trump como presidente de fato, eu não arrisco mais palpite nenhum, Jay. Aquilo ali, para mim e para muitas pessoas, né, foi talvez a maior surpresa dos últimos anos em termos de política americana. Ela, na verdade, ela ganhou no voto popular com mais de 3 milhões de votos, mas perdeu no colégio eleitoral. Então, eu acho que vai depender muito de como estiver a economia em outubro, Jay. Depende aí da pandemia, se a pandemia vai acabar, se vai ter vacina, se não vai ter. Se a economia americana conseguir uma recuperação pungente até as eleições, eu acho que o Trump ele ganha outra vez uma possibilidade, porque o americano vota muito com o bolso, né? E não tanto com a consciência, mas com o bolso. Então, a economia aqui tem um peso muito forte. Vai depender muito da economia. Ainda é cedo para arriscar uma vitória do Joe Biden, que realmente está à frente com 50% aí das intenções de voto. Aproveitando você, Marcos Omati, está falando sobre Joe Biden, sobre os Estados Unidos, e essa expectativa, parece que você já nos orientou em relação à votação,
que aquele Commonwealth, né, aquele Distrito of Columbia, que é aquela região ali de Washington, D.C., que quer ser um novo Estado americano. Fala um pouquinho sobre isso, que agora a bandeira tem 50, vai ter 50 mais um. Teoricamente, Jay, ontem, sexta-feira, foi aprovado na Câmara a votação que seria o 51º Estado americano, né? Ali o distrito de D.C. O que acontece é que depois tem que ir para o Senado, e o Senado é de maioria republicana, e os republicanos, o Mitch McConnell eles já falaram que eles são contra, porque seria um estado de maioria democrata, né? 45% da população ali de DC é de negros, por exemplo, que historicamente votam com os democratas. Então, vai ser quase impossível de DC ser aprovado como o 51º Estado norte-americano, mas abre aí uma possibilidade de, no futuro, ter uma outra votação e isso, de fato, acontecer. Eles querem acabar com aquilo que a gente lê nas placas dos carros, nas placas dos carros aqui dos Estados Unidos, cada estado tem uma frasezinha, e a frase lá de DC é taxation without representation, ou seja, taxação sem representatividade no Congresso. É sobre isso que eles querem acabar com isso. Aliás, Marcos, não só o Distrito de Colômbia, também Porto Rico, também há muitos anos tenta ser mais um estado americano, ainda não foi aprovado. Só queria a nossa última notícia, que é uma notícia que impacta muitos os empresários mundiais e muitos brasileiros. Queria que o Cornélio também comentasse sobre isso, Cornélio. Nos Estados Unidos, tem desde abril que o presidente Trump bloqueou a emissão de novos vistos L1 e vistos de green card e abertura de novos vistos de turistas no Brasil e no mundo inteiro. Está tudo bloqueado. Parece que era até agosto. Parece que agora foi já estendido até dezembro. Provavelmente pode ter uma opção de estender para o ano que vem. Quer dizer, quem é que quiser vir para os Estados Unidos transferido como empregado de uma grande empresa ou empresário para investir aqui, está totalmente proibido. Ô Cornélio, você que está aí no Brasil, que tem um monte de amigos empresários, o que você achou dessa medida americana? O interessante, Jay, é que diversas empresas de brasileiros que foram para os Estados Unidos antigamente abriram um canal para que brasileiros fossem para os Estados Unidos, quer seja com visto L1, sai daqui como um funcionário para ser diretor de uma empresa nos Estados Unidos, quer seja o visto de investidor, se não me engano, é B1, visto de estudante. Ou seja, os brasileiros, os empresários que conquistaram a liberdade econômica e financeira, ou ganharam a graninha, construíram um pé de meia, estavam se deslocando com voracidade para os Estados Unidos. Morar em Miami, morar em Boston, fazer negócios, desenvolver novos negócios aí, fugindo da falta de segurança no Brasil, é muito atrativo. Então, muitos amigos nossos têm casas aí em Boca Raton, aí no sul da Flórida, e também na parte lá de Boston, naquela parte fria, gelada, e realmente isso vai impactar significativamente para esses empresários, fora os outros segmentos, né? Ô Marcos, comenta um pouquinho mais sobre os outros segmentos, outros vistos também, que você está mais atualizado em relação ao Cornélio, porque o Cornélio, como empresário, fica só falando de empresário, mas fora empresário tem um monte de executivos e empregados que também não podem vir. O Cornélio estava se referindo mais ao visto L1, né? E também está nesse pacote aí do Donald Trump, né? Como você falou, estendeu, ampliou essa proibição de emissão desses novos vistos, pelo menos até dezembro desse ano. Estão aí incluídos também o H1B, que é aquele visto para pessoas que têm algumas... O que um americano não pode fazer, eles abrem essa opção para as empresas aqui contratarem, né? Pessoas que venham de fora. Por exemplo, o pessoal lá de Silicon Valley, tem muito indiano
que é contratado para trabalhar ali. Enfim, quando eu trabalhei na Bloomberg em Nova York, nós contratamos muita gente do Brasil para vir para cá, porque a gente não conseguia que americano que falasse inglês e português fluentemente, que fosse jornalista também. E o outro visto é o H2B, que é um visto aquele visto temporário das pessoas que vêm para participar de atividades sazonais. Então, a pessoa vem e trabalha, por exemplo, na Disney, 3, 4 meses ali no verão, mais ou menos como um estagiário, e depois volta para o seu país. Esse visto também foi cancelado. Então, H1B, H2B e L1 cancelados até pelo menos dezembro. Além de, só complementando, Marcos, a loteria do Green Card foi suspensa também, que eram 60 mil residentes e pessoas que podiam realmente ganhar o benefício de ter o Green Card americano. Estamos chegando ao final do Nossa Opinion. Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo e queria pedir para os nossos amigos Cornélio e depois o nosso amigo Marcos para dar uma dica da semana. Cornélio, qual é a sua dica da semana para os nossos amigos? A minha dica da semana vem de uma frase de Albert Einstein. Há apenas 2 maneiras de se ver a vida. Uma é pensar que não existe milagres. E a outra é acreditar que tudo é milagre. A dica que eu dou é: seja o milagre da sua vida. Vá em frente. Turbulências acontecem, mas pise no acelerador e viva a vida. Obrigado, Cornélio Diniz. Obrigado pela sua participação. E agora, Marcos, qual é a sua dica da semana? A minha dica é de entretenimento, né? É difícil seguir o Cornélio com essa dica profunda dele, né? Citou Albert Einstein, mas eu vou tentar. Minha dica é de entretenimento. Eu comprei esse livro aqui, que é um livro sobre a Gestapo, e aí, terminando de ler, um livro até muito bom, mas essa não é a minha dica, eu me dei conta de que eu sabia muito pouco do nascimento, da ascensão do nazismo na Alemanha, nos anos 20, 30. E aí eu fui procurar online e descobri que na Netflix tem uma docu-series, né, como eles chamam, que são episódios, quase um documentário por episódio, são 10 episódios de uma série chamada Hitler's Circle of Evil, ou seja, o círculo do mal do Hitler. E é muito interessante, eles contam os detalhes desde lá da Primeira Guerra, quando o Hitler foi um soldado, um cabo, e aí depois como ele conseguiu chegar, estabelecer, né, montar o partido nazista, foi preso, saiu e depois virou o Führer, e aí declarou guerra, como a gente já conhece o resto da história. Muito boa série, Hitler's Circle of Evil. Recomendo na Netflix. Está vendo, senhoras e senhores? Um grande acionista da Netflix, o Dr. Marcos Romati, faturando milhões aí em casa nessa pandemia, mas realmente vale a pena assistir, porque realmente é muito interessante. Eu vou assistir, não assisti ainda não. Agora, a minha dica é uma coisa muito simples, aliás, é quase que óbvia. O home office, você ficar em casa, você trabalhar de casa, você que não pode hoje ir ao seu escritório, que está tendo que fazer todo o seu trabalho em casa, e por que, incrível que pareça, nos Estados Unidos a produtividade aumentou quase 20% das pessoas que estão em casa. Então, as empresas americanas estão já reestruturando, pensando diferente de como essa pandemia pode vir a voltar ao normal daqui a 6 meses, 1 ano talvez, porque antes de uma vacina vai ser difícil ter uma vida normal, porque o medo é muito grande. Estão realmente pensando que os 35% dos americanos que faziam home office antes, 100 dias atrás, em fevereiro, possam passar para uns 60% a 65%. Ou seja, as empresas entenderam que as pessoas são responsáveis, são produtivas, e a tecnologia hoje, com computadores, celulares e tudo mais, Wi-Fi, internet, valorizou muito o trabalho pessoal. Então, você não tem que acordar mais cedo que normalmente, passar 1 hora no trânsito, gastar gasolina, roupa e tudo mais, aqueles respeitores de empresa, aquelas salas monstruosas, vai tudo ser reduzido, vai tudo estar dentro da sua telinha aí, falando devagarzinho e realmente comentando as coisas muito mais assim
com um dinamismo que não tínhamos antes. Aliás, a redução de voos internacionais, a expectativa é de que 40% dos voos vão ser cancelados em função desse novo normal. Tá certo? Gente, essa é só a minha dica da semana. Não esqueça que home office veio para ficar. Um abraço grande, obrigado pela gentileza. A gente tem um monte de coisa para discutir, mas então, o programa ficaria igual o programa de CNN, 12 horas por dia, a gente não termina nunca. Obrigado pela atenção, obrigado Cornélio Diniz aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, pela sua gentileza, obrigado Marcos Almaty aqui em Miami, nos Estados Unidos, e na semana que vem a gente volta com mais um programa chamado Nossa Opinião. Um abraço, até já.